Vamos receber o nosso presbítero Lucas Palomar. Minha esposa prega muito, né? Meu Deus. Graças e paz, queridos, amém? Amém. Glória a Deus. Tem glória a Deus aí, querido? Tem aleluia aí, querido? Amém? Estão felizes com o Senhor? Glória a Deus. Estou com essa missão de trazer uma mensagem que o Senhor quer falar em nossos corações nessa noite. E eu creio que se o Senhor te trouxe aqui, essa palavra ela é para mim e para você, né? Eu costumo dizer, né, conversar com a minha esposa para ver, né, se estava aqui agora. Todos estão me ouvindo? Bem? Amém. Amém? E cada vez que eu vou levar uma mensagem, uma pregação, uma ministração, né? Deus tem meios diferentes de falar comigo, assim, daquilo que Ele quer falar durante o culto, durante a mensagem, né? E dessa vez eu sentado no sofá, botei um louvor, um fundo igual um fundo musical igual o nosso varão abençoado está fazendo aqui, e o Senhor começou a ministrar no meu coração e eu comecei a escrever. Esse negócio de escrever não é muito comigo não, a esposa sabe, mas quando a gente é tomado pelo Espírito, a gente começa a escrever. E o Senhor foi ministrando tudo aquilo que eu precisava, tudo aquilo que eu precisava olhar e fazer uma leitura de tudo que o Senhor tem feito na minha vida até aqui, né? E duas perguntas ficaram muito latentes. Duas principais perguntas me veio na mente, veio no meu coração. Quem eu sou e qual é o meu propósito? Eu falei, Senhor, mas eu já pensei isso diversas vezes, quem eu sou, quem é o meu propósito. Quantas pessoas aqui já pensaram isso? Já se perguntaram, quem eu sou, de verdade? Qual é o meu propósito? Nunca ninguém pensou nisso, só eu. Tem mais alguém? Pode levantar a mão. Me ajuda aí a ministrar, pegar. Eu falei, tá bom, Senhor, e aí? Quem eu sou? Qual é o meu propósito? Eu falei, Senhor, mas eu já tenho clareza de algumas coisas que o Senhor tem para a minha vida. Já tenho clareza daquilo tudo que eu sou em Ti. E eu comecei a fazer uma análise da minha vida, desde que eu me lembro por gente, né? Não sei, ali os meus 7 anos, 6 anos de idade, até o meu encontro com Jesus, até hoje. E eu fui vendo que essas duas perguntas foram as duas perguntas que talvez eu mais tenha me feito. Quem eu sou? E qual é o meu propósito? Aleluia! Eu falei, Senhor, é verdade. Nunca tinha parado para analisar isso. A todo tempo a gente está se perguntando, quem eu sou? Qual é o meu propósito? O que é que eu vou seguir? O que é que eu vou ser? O que é que Deus tem para mim? Vou perguntar mais uma vez, só eu? Tem alguém se identificando com essas perguntas aí? E aí eu comecei a escrever aleatoriamente, queridos. Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade, é de ler muito e de escrever muito. Não sei se alguém se identifica comigo, mas eu leio, porque eu preciso ler. Mas eu escrevo, porque eu preciso escrever. Mas é algo que eu não tenho tanta facilidade. Eu tenho que me disciplinar para poder ler mais livros. Isso é bom, traz clareza, expansão de mente. E eu consigo ler poucos livros, mas leio. A Bíblia, graças a Deus, não tenho tanta dificuldade como no início da minha caminhada, mas eu gosto de ler a Bíblia, mas eu tenho essa dificuldade. E tudo bem, querido.
Eu olho para as minhas dificuldades e falo assim, Senhor, elas não vão me parar. Não posso. Até porque existem duas perguntas que eu iniciei falando. Quem eu sou e qual é o meu propósito? E para a gente descobrir quem a gente é e qual é o nosso propósito, a gente precisa mergulhar no conhecimento. No conhecimento de várias coisas. E aqui eu quero pedir você para abrir sua Bíblia para eu começar a entrar na mensagem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é o primeiro versículo que eu vou estar lendo nessa noite. Pode ser na NVT, não tem problema. Pode deixar essa mesmo, NVT. Diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, vamos ler o 16, depois eu vou 17. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista o quê? Humano. Ainda que antes tenhamos conhecido a Cristo dessa forma, já não conhecemos mais assim. Já não conhecemos assim. Portanto, se alguém está em quê? É uma nova, em algumas versões, criatura. As coisas antigas, o que se passaram? Coisas antigas. E eis que se fizeram novas. Ou se tudo fez novo. Queria usar um tema assim para poder fixar bem na sua mente sobre o que a gente vai discorrer aqui, coisas que o Senhor tem ministrado sobre o meu coração, não agora, não há 2 dias, mas já há algum tempo. Se você quiser anotar, você pode anotar. É identidade versus propósito em Cristo. Esse vai ser por esse caminho que a gente vai andar. Identidade, quem eu sou. Propósito, qual é o meu propósito em Cristo? Aí você se pergunta, Lucas, que versículo conhecido? Versículo que quem se batizou aí recentemente, né, deve ter estudado, destrinchado tudo. E eu me questionei, eu falei assim, mas esse versículo, o que o Senhor quer extrair com relação a esse tema que o Senhor está colocando no meu coração? E eu comecei a meditar, e o Senhor foi revelando coisas dentro e a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Não é um estudo, é uma pregação, fique tranquilo. Estou falando um pouco devagar, mas eu preciso que você entenda algumas coisas que eu vou falar aqui. Porque talvez sejam algumas dúvidas que você sempre teve, alguns questionamentos que você sempre teve. Mas eu creio que hoje, cortinas vão, coisas vão ser descortinadas na sua vida. Vendas vão ser derrubadas, cadeias vão ser quebradas. E você vai avançar. E você vai entender, porque eu só consigo avançar quando eu entendo. Eu só consigo crescer, me aprofundar e ir além quando eu concluo algumas etapas no meu hoje. Muitas das vezes nós não conseguimos nos ver saindo do lugar, porque a nossa mente não está no lugar que a gente está. Ela está no nosso futuro. E como é que eu vou resolver as minhas pendências do presente se a minha mente, o meu corpo está no futuro? Os meus projetos do futuro falam mais do que os meus projetos diários, das minhas metas diárias. Identidade versus propósito. Queridos, identidade. Já estou com sede, já, misericórdia. Identidade. Todos nós aqui temos uma identidade, amém? Todos nós. E você é reconhecido por ela. Você não entra e sai de nenhum país, você não resolve nada sem você ter a sua identidade. O que tem ali naquela identidade física, falando do natural? São os seus dados. É o teu reconhecimento, tem uma foto sua. Então a identidade, ela tem o objetivo, a função de te identificar. Amém? E todos nós temos uma identidade.
Se eu não conheço, por exemplo, quando eu conheci a Verônica, vamos lá, né, meu amor, a mulher mais linda dessa igreja. Se a primeira vez que eu vi ela e falei com ela, eu falasse assim, me empresta sua identidade para mim te conhecer. Teria como isso? Teria? Não, né? Eu não consigo conhecer uma pessoa pela identidade, mas eu consigo identificar ela pela identidade. Do natural, vem comigo. Vamos chegar num bom lugar. Então, eu consigo conhecer as características da Verônica, consegui conhecer e estou conhecendo. Você já é 8 anos de casado, 10 anos junto. Ainda estou conhecendo, né? Conheço só um pouquinho, né, meu amor? Eu só consigo se eu começo a ter o que? Relacionamento com ela, me aproximar dela. E a identidade da Verônica, que identifica ela, não é a identidade, não é a mesma identidade que é de quem ela é de verdade. Uma identifica, mas a Verônica tem uma identidade física de quem ela é de verdade por trás daquela foto da identidade. Concorda comigo que nós somos gerados e a nossa identidade é gerada desde quando a gente nasceu? E que você é o que é não é à toa? Existe um porquê de quem você é? Concorda comigo? Ninguém é, eu sempre falo isso, ninguém é o que é porque é. Sempre tem um porquê por trás disso. Se você é o que é porque alguém te influenciou desde que você nasceu. Você nem sabia o que era identidade. Você nem sabia o que era certo e errado. Mas os ambientes que você andava, os seus pais, eles foram te influenciando a ser quem você é hoje. Você é aquilo que te influenciava. Você é no natural, vem comigo, entenda. Aquilo que você se veste. Quando você vê uma advogada passando, né, Vivi? A advogada ali ataviada, você consegue identificar, ó. No mínimo você vai, ou é empresário ou é advogado. No mínimo, você vai ter duas, você vai conseguir identificar ela pelo que ela veste. Ou um empresário, ou uma empresária. Então você é também aquilo que você veste. A sua identidade também é formada pelos ambientes que você anda. Se você está na igreja, quando alguém vê você na rua, fala, vai lá um crente. Amém, né? Glória a Deus. Se você está com a Bíblia na mão, né? Hoje em dia, quase a gente usa mais celular, né? Mas amém. Por ali vai um crente. Então, é um ambiente que você anda, é um ambiente que te forma também. Então, a identidade da gente ela é formada por influência, pelos nossos pais, e a gente nos torna quem nós somos hoje. Natural, estou falando da parte natural. Porém, quando nós nos encontramos com Cristo, a Bíblia fala o quê? Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Lucas, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a sua identidade que você trouxe até o seu encontro com Jesus não é a mesma identidade que você vai ter na caminhada com Jesus. Porque quando nós nos deparamos com Cristo, nos encontramos com Cristo, a Bíblia nos fala que tudo se fez novo. Então, literalmente, tudo se fez novo. Talvez muitas das coisas que seu pai e sua mãe te ensinou, que geraram quem você possam ser que você tenha que abandonar. Muitas das coisas
que os ambientes que você andou no passado gerou em você, formou sua identidade, quando você se depara com Cristo, talvez você vai ter que algumas coisas abandonar. Porque a Bíblia diz que quando eu me encontro com Cristo, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então existe uma identidade que você precisa desenvolver quando você se encontra com Cristo. E essa identidade, ela também é desenvolvida através de quê? Das pessoas que eu me associo, dos ambientes que eu ando, das pessoas que eu tenho como referência, daquilo que eu me alimento. É como se eu recomeçasse a vida. É como se eu começasse do zero. Quando eu encontro Jesus, ei, eu preciso recomeçar do zero. Aleluia. E aí, primeiro momento, você começa a se perguntar quem eu sou. Quem eu sou? Essa pergunta nós nos fazemos porque nós realmente, quando nós nos encontramos em Jesus, parece que nada daquilo que a gente fez até aquele determinado momento serve, e realmente não serve. Por mais que tenha te gerado um caráter muito bom, uma pessoa muito boa, um empresário muito bom, um marido muito bom no seu ponto de vista, ou no ponto de vista humano, mas querido, nada que você fez até você encontrar com Jesus serve para você continuar. Eu não quero generalizar tudo aqui, mas entendo o que eu estou querendo trazer nessa noite. Porque se a Bíblia fala que tudo se faz novo, é melhor fazer tudo de novo com Cristo, do que você trazer aquilo que você fez antes de Cristo. Amém. E aí você vai começar a entender um pouco mais quem você é a partir dessa nova vida. E essa pergunta, ela começa a ter resposta. A nossa natureza humana, ela é desenvolvida desde o nosso nascimento, por esses pontos que eu abordei. Quantos sabem que nós somos um corpo, nós somos um espírito, temos um corpo, temos uma alma e habitamos no corpo? Quantos têm esse entendimento? Nós, quando aceitamos Jesus, essas três esferas ali, eu posso dizer assim, esses três pontos, ele começa a ser desenvolvido de novo. Ele começa a ser moldado para aquilo que o Senhor quer. Ele começa a ser massacrado. O seu corpo, ele começa a ser moído ali. O seu espírito começa ele é o primeiro a se converter, né? Quando você aceita Jesus, seu espírito é o primeiro a se converter. Porque se não fosse o Espírito Santo de Deus encontrando o teu espírito, nem isso a gente conseguia levantar a mão para Jesus. Então já começa aí a transformação. Então, queridos, entenda uma coisa: se você ainda está perdido em quem você é, ainda se faz muito essa pergunta: quem eu sou? Você precisa começar a olhar para aquele novo ali que a palavra de Deus diz a seu respeito. Porque existem ainda processos ainda na sua identidade que precisam ser forjados. Se você ainda não... E quer dizer, eu falo isso porque de tempo em tempo eu paro para mim e falo: quem eu realmente sou? Sabe o que significa, pastor? Que existem coisas na minha identidade que ainda precisam ser mudadas.
Existem coisas da minha identidade passada que ainda operam no meu processo da minha conversão. E que eu preciso largar para que Cristo possa ser a minha verdadeira identidade que eu carrego. E tudo bem, você aceita Jesus e você começa a caminhar e Deus começa a te colocar em ambientes, sabe? Em pessoas abençoadas, uma igreja abençoada. E você começa a caminhar e desenvolver, e você começa a começar parecido com um cristão. E você começa a crescer no Evangelho, você começa ali naquela caminhada, e vai, culto, e começa a andar aí em todos os eventos, e você começou a se encontrar ali, quando você teve aquele encontro com Jesus, muitas coisas começaram a ser mudadas na sua vida, e você começou ali uma caminhada empolgado, firme, constante, vamos, ninguém me pare, vamos. E você começa e cola com o pastor e sobe um monte e faz jejum e oração. E aí você está começando visualmente as pessoas te enxergarem como um crente. Aquela identidade passada, ela já começa a lhe confundir um pouco. Caraca, o fulano está mudando. Esse plano está mudando. E aí começa a mudança. Você vê nessa mudança. Tem pessoas que estão nessa mudança há anos. Cada um pode ser diferente. Mas todos têm que estar nessa mudança. E aí você começa a se perguntar de novo: quem eu sou? De repente, você já está andando com pessoas de Deus, já fala como um homem ou uma mulher de Deus, já prega, já ministra, já caminha, já tem algumas convicções, já está caminhando. E por que essas perguntas ainda não saem da tua cabeça? Qual é o meu propósito? Porque a todo momento a gente está em busca de querer saber qual é o nosso propósito. A todo momento nós estamos buscando em Deus qual é o nosso propósito. Nós estamos estudando, orando, jejuando em busca do nosso propósito. E o tempo vai passando e a gente não consegue descobrir qual é o nosso propósito. Não, agora eu vou fazer um propósito para descobrir qual é o meu propósito. Irmãos, estou sozinho aí? Pelo amor de Deus. Ninguém nunca fez isso, só eu. E a gente fica em busca, pastorinho, de saber qual é o nosso propósito, sabe por quê? A gente vê as pessoas ao nosso lado, que a gente começou a caminhar, que sabe, até ministra, que são pessoas da nossa vivência, a gente começa a ter inspirações e fala: caraca, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero ser igual àquela pessoa, E a gente começa a buscar. E aí do nada você fala: caraca, eu preciso descobrir qual é o meu propósito. Será que essa sede por buscar qual é o nosso propósito, será que a gente está indo? Será que é esse o propósito que Deus tem na nossa vida? Descobrir qual é o nosso propósito? Porque, queridos, o que mais eu ouço conversando com algumas pessoas é pessoas querendo descobrir qual é o seu propósito. Até eu quero descobrir qual é o meu propósito. Até eu. Vira e mexe e falo: Senhor, será que esse é o meu propósito? Meu irmão, nós estamos aqui aprendendo juntos. O Senhor tem ministrado no meu coração acerca desses assuntos. Sabe por quê? O Senhor está preparando, Ele está forjando uma identidade aqui no Lucas. Eu ainda não estou pronto. Tem alguém pronto aí? Vai para o céu. Deus está me forjando, Deus está o quê? Me lapidando, Deus está gerando tudo que Deus gera, que Deus quer gerar de muito grande, não é de uma hora para outra, querido. Mas existem alguns princípios, existem coisas que nós devemos acordar e perceber, analisar. A Bíblia diz o quê? Examine-se o homem. Examine-se. Isso não é só no momento da ceia, não, querido. Examine-se. Esteja sempre se examinando, sabe por quê? Quanto mais você se examinar, aleluia.
mais você vai ver o quanto você é ruinzinho. E mais você vai buscar uma referência para ser mais bonzinho. E é assim que o processo de identidade ele vai sendo forjado. E aquela velha criatura, aquela identidade antiga, ela vai se fazendo nova, ela já vai arrancando um pedacinho daquela e construindo a outra. Mas você, no processo de conversão da sua identidade, você está preocupado com qual é o teu propósito. Aí você fica se perguntando, mais uma vez, quem eu sou? Como eu estou indo? Para onde eu estou indo? Qual é o meu propósito? Queridos, sai desse estágio. Sem identidade clara, não existe respostas seguras de qual é o seu propósito. Eu vou repetir. Sem identidade clara, sem você ter certeza de quem realmente você é, não existe respostas claras. Sabe por quê? Porque a tua alma muitas das vezes vai falar muito mais alto do que a voz de Deus na tua vida. Então pare, pelo amor de Deus, de ir numa caminhada correndo e descobrir qual é o seu propósito. Comece a olhar para dentro de você e falar: será que eu estou parecido com aquilo que Jesus quer que eu pareça? Se preocupe com a formação da identidade. Se preocupe em se examinar. Eita, está travando tudo, gente. Eu tenho essa questão aí de às vezes dar uma embolada na língua. Se preocupem se analisar, uma palavra mais fácil, aleluia, na minha língua aqui, que às vezes trava. Se analise, querido, um pouco mais. E pare de se preocupar um pouco com o teu propósito. Que isso, Lucas? Que heresia é essa? Não é heresia não, querido, é Bíblia. É a Bíblia. Para que algo novo chegue, o velho tem que sair. O novo ainda nem se estabilizou dentro de você já está preocupado com o teu propósito. Aí a gente fica se perguntando, e passa ano e entra ano, não mudo. Sou crente há 30 anos, 40 anos, 20 anos, 10 anos e nada muda. Eu ainda não descobri o teu propósito. Será que em 30 anos não dá para ouvir a voz de Deus? Será que em 20 anos não dá para ouvir a voz de Deus falando: filho, o propósito é esse? Será que em 10 anos não dá para entender qual é o nosso propósito? Será que Deus não está falando? Será que não tem algo de errado? Ou será que não tem algo de errado? Para que esse propósito você não enxergue qual é o seu propósito. Sabe por que muitos não descobrem o seu propósito? Vamos abrir lá. Hebreus 6:1. Hebreus 6:1. Hebreus 6:1. Hebreus 6:1. Diz assim: portanto, deixamos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente os fundamentos do arrependimento dos atos que conduz à morte, da fé em Deus. Bota na NVT para mim, bota na NVT no versículo 1. Só para a gente poder, a versão ela às vezes traz um entendimento um pouco mais claro. NVT. Olha o que diz: portanto, deixamos de lado os ensinamentos básicos. A respeito de quem? E sigamos alcançando em nosso quê? Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces. Ou seja,
arrependimento das obras mortas e fé em Deus. Então o que eu ia falar o apóstolo Paulo, mas não é o apóstolo Paulo. O escritor de Hebreus. O que o escritor de Hebreus ele está querendo dizer ali? Trazendo para essa mensagem que o Senhor tem falado. Nós estamos preocupados com os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Mas não estamos preocupados em avançar em maturidade em conhecer a Deus. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais o meu propósito me alcança. Quanto mais eu me preocupo em conhecer ao Senhor, mais a minha identidade é formada, mais a minha identidade é alicerçada, estruturada, renovada. O escritor de Hebreus está falando assim: você não sai do básico. Aceitou Jesus, arrependimento, salvação, está tudo bem. Está em animação, está ali convicto, tem algumas convicções, está animado, mas não sai do básico. Não sai do básico. E Deus está falando assim: me conheça na profundidade. Sai dos conhecimentos básicos acerca de mim. Mergulha de verdade. Busca de verdade o conhecimento, a profundidade de quem eu sou. Porque quanto mais você me buscar, mais você vai me conhecer e mais você vai se identificar. Mais você vai ficar parecido. Porque quanto mais eu entendo de Cristo, mais eu me torno como Ele. Quanto mais eu me relaciono com Cristo, mais eu me torno semelhante a Ele. Porque o que a identidade ela é formada por influência. Pelos ambientes que eu ando, pelo aquilo que eu me alimento. E o que você tem se alimentado? Se alimentar. Então deixe um pouco de lado. Não para esquecer, porque aquilo que é básico você já aprendeu, você está aqui. O básico te trouxe até aqui. E o básico te garante a salvação. Mas uma vida abundante no Senhor, uma vida extraordinária no Senhor, ela vai te requerer um pouco sair do básico. Sabe por quê? O seu propósito ele só vai te encontrar quando a sua identidade estiver forjada em Deus. Não adianta eu querer descobrir o meu propósito hoje, se eu não tenho a resposta para quem eu sou. Deus não ia revelar o seu propósito ministerial, seja profissional, seja, se você não está com a identidade de Deus enraizada dentro de você. E Lucas, como é que eu consigo enraizar a identidade de Deus dentro de mim? Quando eu começo a sair das coisas rasas do conhecimento de Deus e começo a me aprofundar. E Lucas, como é que eu faço isso? Queridos, chama o Espírito Santo para uma conversa todos os dias. Chama o Espírito Santo para uma conversa todos os dias, que ele vai te ensinar o caminho. Sabe por quê? O caminho que o Espírito Santo me ensina pode ser o diferente que ensina para a pastora Larissa, que ensina para o Márcio, que ensina para a pastora Ana. Porque eu tenho as minhas limitações. E não tem problema você ter suas limitações. Deus vai forjar a identidade em você. E o seu propósito durante esse processo vai te alcançar. Deus não tem problema com limitações. É nós que temos problema. Nós não avançamos porque nós paramos na nossa limitação. Mas Deus não para aquilo que Ele tem para fazer na minha e na tua vida por causa das suas limitações e por causa das minhas limitações. Vamos abrir lá, 1 Coríntios 3:2. Espera que não está errado aqui. Diz assim: tive de alimentá-los com leite e não com alimentos sólidos, pois
não estavam aptos para recebê-lo e ainda não estão. 3, 2, não, eu digo 2, né? Não, isso mesmo, 1 e 2, 1 e 2, tá certo, vai pro 2. 4. 3, 2, 1, 3, isso mesmo, tá certo, aleluia. Vai pro 3. Portanto, ainda são controlados por sua natureza o quê? Têm ciúme um dos outros, discutem, brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? E aí? Querido, o que é o leite? O que é o leite ali, alimento? Né? O que o apóstolo Paulo está falando ali? Aí é o apóstolo Paulo. O que é esse alimento, esse leite? É tudo aquilo que é preparado para você. Aprendi com o pastor Alexandre isso. Conversando com ele numa viagem, e aí ele, Lucas, sabe o que é isso? Eu acho que sei, né? Mas fala aí. Né? Quando alguém pergunta assim, é porque ele tem alguma coisa diferente, talvez que ele não ouviu, né? Que você talvez não tenha ouvido. E ele falou assim: eu aprendi que esse leite é tudo aquilo que vem, mistura ali e fala assim: toma, come. Sabe aquele filhinho de mamãe e de papai, aquela filhinha de mamãe e papai, que a mamãe vai lá e faz a comida, e quando uma pessoa está indo trabalhar, está indo para a escola, a comida está pronta, ela só senta, come, deixa o prato lá e vai? Excelente. Eita, peguei algumas pessoas aí. Aí sabe o que é alimento sólido, pastor? Quando a pessoa casa, ela tem que fazer a comida aí para o trabalho, cuidar do marido, lavar a roupa. Aí o filhinho mimado que tem que trabalhar todo dia, não pode desistir do trabalho, mesmo que o patrão não tem jeito, vai ter que pagar as contas no final do mês. Esse é alimento sólido. Ele que tem que produzir. Querido. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Então sabe por quê? Que muitas das vezes nós não temos o entendimento e nós nos paramos sempre nas mesmas perguntas. Quem eu sou? Qual é o meu propósito? Como eu estou indo para o meu propósito? Dúvidas que surgem. Sabe por quê? Porque eu ainda não estou preparando meu próprio alimento. Um culto muito bom. Sabe? Um culto aleluiado. Um culto que a gente pula. Um culto... Fala... O desespero, né? É isso? Existe essa frase? Haha! Aleluia! Maravilha! Tá aí agora dessas divisões, né? Esse culto abençoado que você pula. Enquanto esse culto for suficiente para você, a sua identidade ela não vai ser forjada. Sabe por quê? Teve uma vez que o Senhor falou assim, eu entrei pela igreja e olhei aquele culto tremendo. Tremendo, Márcio, caraca, eu falei, meu Deus, estilo passo a passo, aquele negócio e tal. Eu falei, nossa, como eu queria estar empolgado, como eu queria estar assim, aleluiado, meu Deus, o que houve? Por que eu não estou conseguindo? Por que eu estou pensando nisso agora? Queridos, me entenda no Espírito. Às vezes Deus para você se examinar. Quando você não é por conta própria, Ele te para você se examinar. Porque senão a chave não vira. O cativeiro não muda, a situação não muda. Às vezes Deus precisa nos parar para nós nos alarmizarmos. E eu subi, eu olhei aquele culto, eu falei, Senhor, vou tentar. Nada. Vou tentar, nada. E eu estava ali, né? Modelo, né? Só figurante. Aí Deus virou para mim. Não estava nem no script essa. Deixa eu ver se eu acho essa. Deixa eu ver se eu acho. Aí Deus falou assim no meu coração: um movimento de um culto bom, cheio de poder, já não é mais o suficiente para um crente maduro. Ficou pesado, ele parou aqui. Na hora. Ele falou: não vai ter fundinho para poder ficar bom, não. Vai ser no seco. Vai ser no seco.
Obrigado, tá conectado com o Espírito. O movimento de um culto muito bom, cheio do poder, ele já não é mais suficiente para o crente maduro. Se você acha ainda, e querido, tudo bem, todo mundo tem sua fase, amém? Não saia daqui falando, meu Deus, está tudo errado na minha vida. Mas Deus está querendo falar com alguém nessa noite, porque está falando comigo. Para algumas coisas serem ajustadas na sua vida, para que seu propósito venha te alcançar, Deus vai ter que te parar para você analisar. E muitas das vezes, você subir por essa rampa, e muitas das vezes você fala, nossa, que culto pregador não é muito bom, que louvor não é muito bom. Nossa, o culto não foi muito bom hoje não. Em vez de você começar a olhar para esse lado, você começa a falar assim, cara, eu acho que Deus está querendo falar comigo alguma coisa. Eu acho que Deus está querendo mudar alguma coisa em mim. Sabe por quê? Em algum momento da sua vida, possa ser que você não possa subir num culto muito bom como esse. Em algum momento, em algum estágio da sua vida, possa ser que você não possa ouvir um louvor muito ruim como você julgou, ou uma palavra muito ruim como você julgou. E quem é você? Qual é a sua identidade? Se você tivesse que ficar um mês sem vir para o culto, será que depois de um mês você seria o mesmo de hoje? Querido, é forte. Sabe por quê? Deus está me chamando para um amadurecimento. E tudo bem que se você está na fase de só o culto abençoado está muito bom, tudo bem. Uma hora Deus vai te pegar. Todo respeito. No amor, de jeitinho. Deus vai te, sabe por quê? Ele não quer que você fique estagnado, parado onde você está. Aleluia. Você só está parado onde você está. Você só está com essas dúvidas dentro de você, com essas perguntas não respondidas. Porque você ainda não parou para se analisar, mas fica tranquilo. Se for preciso, ele te pare, sabe por quê? Ele pode sim te parar. Porque ele quer ver você crescer e avançar. Não tem como a gente avançar, crescer, sem ser do jeito de Deus. Porque tudo que Deus quer forjar, quer gerar de muito grande dentro de nós, tem que ser do jeito dele. Porque se for do nosso jeito, a gente não sustenta. Se for do nosso jeito, a gente vai construir uma torre e querer tocar no céu. A gente vai querer confiar nos nossos próprios esforços. Um cristão maduro, querido, ele não se contenta só com um culto muito bom, com uma palavra muito boa, com um louvor muito bom. A sua vida, eu até não tenho, a sua vida, ela é esse verdadeiro culto. E a sua vida não é só quando você está aqui entre essas quatro paredes. A sua vida é a sua vida. É onde o seu caráter está sendo forjado, é onde ninguém vê. A sua identidade em Cristo, ela está sendo forjada onde ninguém te vê. Aleluia. Porque aqui eu posso enganar. O ser humano tem disso, essa facilidade, depois da desobediência de enganar. Mas engana quem está vendo, não engana o Senhor. Eu falo que erro às vezes, né, um pouquinho, estou dando uma gaguejada aqui, mas eu falo bem. Eu sei falar, quantas pessoas aqui na minha frente? Eu lido com muitas pessoas. Não é fácil eu dar uma descrentão aqui. Mas quem eu sou dentro da minha casa? Pergunta para ela, sem eu saber. Quem eu sou no meu trabalho? Pergunta para minha chefe que está ali. Meu chefe, não sei onde está aí. Meu pastor, meu chefe. Pergunta para os meus amigos de trabalho quem eu sou. Pergunta para minha família quem eu sou. Tem até um cunhado agora, que aleluia. Senhor Jesus se batizou. Queridos, a nossa vida ela precisa ser uma carta escrita, uma pregação viva, onde nós pisarmos. E é isso que Deus quer fazer comigo e contigo.
E ao invés de você se preocupar em qual é o meu propósito, se preocupa, será que eu estou dando testemunho? Será que eu estou sendo irrepreensível? Porque ele sabe qual é o... Depois de ter falado isso tudo, sabe qual é o propósito principal? Eu posso dizer assim, um dos principais. Eu até anotei uma outra coisa que eu aprendi com o pastor Lê. Então hoje ele não está aí não, né? Não, mas está gravando, né? O propósito principal é uma vida face a face com Deus. É uma vida diante da face de Deus. É uma vida que em tudo eu glorifico a Deus. Uma palavra bonitinha que eu aprendi com o pastor Alexandre. Coram Deus. Coram Deus. É viver uma vida. É viver uma vida todos os dias para a glória de Deus. É uma vida diante da face de Deus. Eu estou aqui, Deus está aqui. Eu estou no meu trabalho, Deus está aqui. Estou na tela do meu celular, Deus está aqui. Ele está aqui na frente e eu consigo ver que ele é transparente, né? Dá para a gente enxergar. Aleluia. Corpo glorificado. Deus não, Jesus é ali, corpo glorificado. É Espírito, então dá para enxergar. Aleluia. Vem comigo, querido. Uma vida diante de Deus. Uma vida que glorifica a Deus todos os dias. Todos os dias. Esse é o seu principal propósito. Porque foi para isso que Deus criou. Para isso que Deus criou o mundo. Para isso que Deus criou tudo. Para a glória dele. Então nosso maior propósito é a nossa vida exalar louvor ao Senhor. Então que ele se preocupe em investir na identidade que você está carregando. Qual é a identidade que você tem carregado? De meio crente, de um crente de verdade? De um cristão verdadeiro? Ou de mais ou menos? Primeira Coríntios 10, 31. Primeira Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, que vocês comam, quer que vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Estou bebendo. Ora, Deus está aqui na minha frente. Estou no meu trabalho. Estou com aquele chefe que dá vontade de mandar. Deus está aqui na minha frente. A gente até dá uma jungada assim, né? Deus está aqui na minha frente. Aquela pessoa que te chutou, que te empurrou no BRT, aleluia. Dá vontade de dar uma banda nela. Cuidado, Deus está na tua frente. Querido, em tudo, quer como, quer beber, em qualquer outra coisa. Imagina aí, meu irmão, para os casados, até lá na sua relação, até nas quatro paredes do teu quarto, Deus está ali, porque Ele que criou. Foi Ele que criou o homem e a mulher um para o outro. Até isso é para a glória de Deus. Quando nós entendemos, pastor William, que tudo que nós devemos fazer é para a glória do nome do Senhor, a nossa identidade ela vai sendo formada de acordo e alinhada de acordo com a palavra. E eu tenho mais sede em buscar, em conhecer, em me aprofundar. Aleluia. E cada vez mais a vida de Cristo ela vai operando na minha vida. Aleluia. E cada vez mais eu vou sendo luz, eu vou sendo sal. Ei, querido, Deus te chamou para ser sal. Deus te chamou para ser luz, querido. É essa identidade. Deixe um pouquinho de procurar o propósito. Analise essa identidade. Será que ela tem glorificado o nome do Senhor? Comece a analisar quem você é de verdade. Porque talvez o propósito ainda não te alcançou. Porque a sua identidade ainda não está forjada em Deus. Aleluia. Uma vida irrepreensível. Viver em santidade e andar como Jesus andou. 1 João 2,6. Não sei se é 1 João 2,6 ou João 2,6.
Escrevi tanta coisa aqui, meu Deus. Não dá nem para falar tudo. Mano, abre 1 João 2,6 para eu ver. 6 mesmo. 1 João. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele. Você está falando uma coisa, mas está vivendo outra coisa. Olha aí o que a palavra diz. Se você declara Cristo, comece a se preocupar com o que você está andando. Aleluia. Com quem você está andando, do que você tem se alimentado. Porque a nossa identidade é forjada por quê? Pelo aquilo que eu me alimento. O que eu tenho visto? O que eu tenho lido? O que eu tenho até comido? Sem repreensível, Filipenses 2,15. A gente fala, mas tem que trazer mais uma palavra. Né? Filipenses 2,15. Sem repreensível, Filipenses 2,15. Filipenses 2,15. Já está aqui? Ele diz assim: de modo que ninguém possa acusá-los, levem uma vida pura, irrepreensível, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. É isso que Deus quer. Essa é a identidade que Deus tem para tu e para a minha vida. Irrepreensível. Sal. Aonde tem sal, não tem como estragar nada aquilo. Fica tranquilo. Você está achando que o Brasil vai apodrecer? Não vai, não. Tem muito sal ainda aqui. Tem muito sal no Brasil ainda. Está achando que vai dar tudo errado na tua empresa, que vai falir, que você vai ficar sem emprego? Não, você não vai estragar, não. Você ainda está lá. Não vai estragar, você é salvo. E quando precisa de não estragar, você está lá. E quando precisa de claridade, você está lá. Glória. Isso é a diferença. Quando entendemos e vivemos isso, a identidade verdadeira que Cristo tem para a nossa vida, o nosso propósito começa a nos encontrar. Agora tem uma coisa aqui, um exemplo, que eu me questionei quando Deus estava falando isso tudo para mim e tal. Aí eu escrevi, fui escrevendo, nunca faço isso, fui escrevendo assim, como se fosse um livro ali, né? Não um livro, um artigo. Aquilo que Deus estava ministrando aqui no meu coração, e depois eu tentei separar para poder trazer aqui hoje. E eu falei, tá bom, Senhor. Como que primeiro eu tenho que ser irrepreensível, zeloso pela palavra, conhecer de Ti, para poder viver, para o meu propósito me alcançar? Se, olha só a minha ousadia, se o apóstolo Paulo matava, perseguia crente, o Senhor encontrou ele e começou o ministério dele. Fiz essa pergunta para Jesus. Fiz essa pergunta, meu Espírito, por quê? Por quê? Queridos, essa veio muito rápido. O apóstolo Paulo, o problema dele, que ele tinha tanto zelo, conhecia tanto, a Bíblia estava tão enraizada dentro dele, que ele matava pela palavra. Não tinha? O apóstolo Paulo, pastora Larissa, missionária Verônica, matava pela palavra. Mas ele tinha ela enraizada. Quando Jesus chega na vida dele, ele começou a morrer pela palavra. Querido, quando Cristo chega na tua vida, você começa a morrer pelo Evangelho, a morrer para tudo que era do mundo e viver para aquilo que é de Cristo na tua vida. Foi assim na lata. Falei, que isso? Não quer receber? Vou fazer mais perguntas dessa. Essa foi assim, papo que eu falei, tá bom. Pô, se o apóstolo Paulo foi encontrado, foi, né, face a face com o Senhor e começou o ministério ali e tal. Ele começou da forma, ele estava da forma errada. Ele estava matando, mas ele começou a morrer. E foi isso que aconteceu. Então,
Se você está procurando o teu propósito, achou, começa a morrer. Difícil de dar um glória, né, querido? Aleluia! Começa a morrer! Morrer para quê? Para o mundo! Morrer para as suas vontades, para os seus desejos, para a sua velha identidade, e começa a querer a viver Cristo face a face todos os dias! Aleluia! Vamos ter aqui algumas coisas. Eu já estou encerrando. Diz assim: a Bíblia já diz quem eu sou, Ou quem eu deveria ser, né? Já botei isso aqui. Que a Bíblia não diz quem a gente é. quem Ou por quê? Porque às vezes mesmo a Bíblia dizendo quem a gente é, a gente não é ainda. ela diz que eu tenho um pai e que eu sou filho desse pai. Será que a minha identidade está sendo forjada pelas instruções do meu pai? E a gente não falou aqui que os nossos pais não têm influência na nossa vida. E que nós somos um pouco do nosso pai, da nossa mãe, dos ambientes que a gente anda, daquilo que eu visto, daquilo que eu corro. João 1,12 diz assim: mas a todos que creram nele e aceitaram, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. É a palavra, então você é filho. Você é filho de Deus. Mesmo que você olhe para dentro de você e não pareça, mas você é uma verdade. E isso é só você pegar. Uma aleluia. Se coloca de pé.